Houve um tempo em que as pessoas eram conhecidas sem dizer uma única palavra, mas por trás de cada rosto perfeito na tela havia alguém escrevendo em silêncio. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. E é sobre isso que eu vou falar hoje, logo depois da vinheta. As cartas esquecidas das estrelas do cinema mudo. Há algo estranho em olhar para uma estrela antiga. Não é apenas a distância do tempo, mas o silêncio. Um silêncio que parece ter engolido vozes inteiras lá no começo do cinema, quando as imagens ainda não falavam. Existiam pessoas que viviam dentro delas como fantasmas perfeitamente iluminados. E, no entanto, fora das telas, elas escreviam cartas, bilhetes, diários, confissões que nunca foram feitas em público. Os fantasmas do sucesso. Nos arquivos esquecidos de Hollywood, existem papéis que sobreviveram ao tempo melhor do que algumas carreiras. Cartas com tinta tremida, páginas com frases interrompidas, pedidos simples, quase desconcertantes. Algo como: tenho medo de ser esquecido. Não sei quem sou quando as câmeras desligam. Hoje ninguém me reconheceu na rua. Não eram personagens, eram pessoas dentro de uma imagem perfeita. A ilusão do estrelato. O cinema mudo construiu algo novo no mundo. A ideia de que alguém poderia ser visto, mesmo sem ser ouvido. Mas o que parecia magia tinha um preço. E às vezes o preço era muito alto. Porque quanto mais perfeita era a imagem, mais frágil o humano por trás dela se tornava. Estrelas eram moldadas como esculturas vivas. E esculturas não falam quando estão rachando por dentro. E aí vem o medo de desaparecer. Em muitas dessas cartas há um tema recorrente. E não era a fama que assustava, mas sim o desaparecimento dela. O momento em que o público simplesmente olha para o outro lado. De repente, aquela pessoa era a estrela, a conhecida, mas num outro momento aparecia outra. Hoje isso parece familiar, só mudou o cenário. Não são mais os cartazes de cinema, são telas, são feeds, são algoritmos decidindo quem permanece visível por mais um dia ou desaparece. Mas o que sobra quando a luz apaga? Quando o cinema aprendeu a falar, muitas dessas estrelas foram esquecidas. Algumas desapareceram lentamente, outras tentaram voltar e algumas simplesmente sumiram dos arquivos como se nunca tivessem existido. Mas suas cartas ficaram, pequenos restos de humanidade atravessando décadas de silêncio. O espelho. Talvez essas cartas não sejam apenas sobre o passado. Talvez sejam sobre qualquer pessoa que já sentiu o peso de ser visto ou de não ser visto. Porque o medo de desaparecer não pertence ao cinema mudo. Ele apenas muda de forma e continua vivendo onde houver alguém tentando ser lembrado. No fim, resta uma pergunta simples:
quando ninguém mais estiver olhando, o que ainda permanece de nós? Pois é, meus amores, o tempo passa, as tecnologias e as artes mudam, mas no fim é assim que o ser humano é. E cartas e diários são coisas que, se existe a história contada com fatos, eles são a prova disso. No caso da Rainha Vitória, ela escrevia diários. Quando ela faleceu, a Helena, que era a filha mais próxima dela e meio secretária, tratou de sumir com algumas páginas que a história não deveria conhecer. Mas muita coisa ficou. E muita coisa ficou em outras cartas de outras pessoas. Mas, enfim, cartas, diários, bilhetes são fragmentos das almas. Bom, me conta o que você achou dessa história. Esse vídeo é mais assim uma reflexão sobre fatos. Eu ainda estou ruim da voz, muito ruim. Mas eu sempre agradeço a presença de todos vocês em cada vídeo. Por favor, não esqueça de curtir, de deixar um comentário, nem que seja só um emojizinho, nem que seja um oi, para que o YouTube entenda que meu trabalho é relevante. Senão eu vou continuar eternamente no limbo. Mas eu agradeço a todos vocês que sempre aparecem aqui, às segundas, às sextas e às vezes quando eu solto algum vídeo assim de última hora. Eu agradeço de coração a presença de todos e que a vida lhes traga boas histórias. Até o nosso próximo vídeo.